Olá, pessoal, tudo bem? Aos que não me conhecem, eu sou a professora Ludmila Prado. Nós vamos trabalhar a disciplina de UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre os nossos conteúdos, o que vão ser utilizados, ao longo desse semestre. É um prazer estar com vocês, né? E iremos trabalhar um dos melhores conteúdos, né, que nós temos dentro da área da enfermagem. Bom, essa é a minha opinião. Vocês vão ver que a UTI, se você trabalhar nessa unidade, né, nessa parte do hospital, vocês vão poder trabalhar em qualquer outra unidade hospitalar. Então, por exemplo, eu fiz um treinamento com um profissional para ele trabalhar na UTI e depois eu posso escalar ele para outras unidades, pronto-socorro, centro cirúrgico. Por quê? Porque dentro da unidade de terapia intensiva, vocês vão ver que nós fazemos todos esses procedimentos. Nós temos procedimento de urgência e emergência, nós temos alguns procedimentos cirúrgicos, nós temos exames, medicamentos, então acaba que nós abordamos todas as unidades. Particularmente, como eu falei para vocês, para mim é uma das melhores matérias, é um lugar maravilhoso que você tem uma chance muito grande, né, de desenvolver, de crescer ali. E uma coisa interessante que vocês vão ver é que algumas unidades hospitalares aqui em Goiânia, eles contratam técnicos, né? Então vocês que já estão aí com o pezinho quase no mercado de trabalho, contrata sem experiência para trabalhar em UTI. Então isso é muito bom. É o meu primeiro emprego, né? Os que sabem que eu fiz inclusive o curso técnico de enfermagem foi no Oswaldo também. Meu primeiro emprego foi dentro de uma UTI. Entrei sem saber nada, mas saí de lá com um conhecimento que ninguém pode tirar de mim. Falo para vocês que dentro da UTI eu aprendi muito mais do que nas outras unidades, até mesmo sendo enfermeira. Então, quem quer essa área, aproveita que vai ser muito feliz, além de pagar um pouquinho mais por causa de ser ambiente crítico, ser área fechada, né? Então, isso é um ponto legal. E aí, o que acontece? A UTI aqui no Brasil, ela é bem recente. E o primeiro lugar, né, foi em São Paulo, no Sírio-Libanês. Era uma UTI que ela não tinha estrutura. E hoje, se a gente for avaliar, Sírio-Libanês e Albert Einstein são os hospitais que têm as UTIs mais completas no Brasil. É uma estrutura totalmente inovadora, que está vindo tentando fazer essas adaptações em outros estados também. A maioria das UTIs aqui em Goiânia hoje são terceirizadas e muitos hospitais vocês vão ver que eles só estão firmes lá, né, tá conseguindo trabalhar por causa das UTIs. Porque só para vocês terem uma noção, hoje mais ou menos uma UTI neurológica, a diária dela particular é em torno de 15 a 17 mil. Então, vocês vão ver que o quê? Que é um valor muito alto. Tanto que os honorários, os medicamentos, todos são, né, mais altos do que de um paciente que está, por exemplo, em um posto de enfermagem. E aí, nós vamos falar um pouco também sobre a área física, como que é a estrutura, uma coisa que cai demais em concurso público, a questão da estrutura, e aí da RDC 50, que é a norma regulamentadora, que respalda a UTI. Então, por exemplo, se na norma fala que nós temos que ter 8 tomadas na parede, para cada leito, nós temos que ter 8 tomadas para cada leito. E eu vou mostrar isso para vocês no decorrer das aulas, para vocês terem uma noção. Outra coisa, os profissionais que nós podemos trabalhar, né? Quais são os que podem trabalhar nessas unidades? E aí um ponto que vocês vão ver para técnico de enfermagem ainda não é obrigatório, mas hoje só trabalha em UTI, médico e enfermeiro, eles devem ser intensivistas, tem que ter a especialização. Então, para mim, trabalhar na UTI, eu tenho que ter, né, especialização na área. Por quê? Por causa de capacitação, atendimento, nós vamos mostrando isso daí. Outra coisa, nós vamos falar do processo de humanização. O
processo de humanização, ele veio para mudar muito a realidade de UTI. Porque quando a gente falava da UTI, a gente pensava no lugar que era para morrer. Então o paciente entrou para morrer e hoje não é mais assim. Então esse processo da humanização, de trazer a família para junto do paciente, para junto do profissional, fez com que eu tivesse um vínculo e isso, né, me deu um retorno melhor. Algumas complicações relacionadas, né? Então, uma lesão por pressão, uma pneumonia associada ao ventilador mecânico, que é a PAV, incontinência, infecções urinárias, pneumonias. Então, são várias patologias que vocês vão ver que nós temos dentro, que são complicações. Talvez por erro da equipe mesmo, por a gente não ter feito, por exemplo, um cuidado de enfermagem, que eu tanto falei para vocês ao longo do semestre, de cuidado de enfermagem de forma errada. E aí, alguns medicamentos e equipamentos que nós encontramos dentro das unidades. Então, vocês vão ver aí, junto com a urgência e emergência, que os medicamentos e os equipamentos são praticamente as mesmas coisas. E aí nós vamos falar sobre ventilação mecânica, gasometria, eletrocardiograma, então a gente vai entrar nesse gama todo. Vamos falar sobre o processo de intubação e extubação, sobre a traqueostomia, então a abertura de uma boca da traqueia. Vamos falar de aspiração. Então, nós temos um conteúdo muito vasto. E também, nós podemos falar também sobre a questão do pós-morte, né? Como que a gente atua ali dentro das unidades, porque acaba que o paciente, a gente trabalha com ele diferente, porque nós temos outros pacientes lúcidos ali que vê, né? Então a importância de um biombo, a importância do silêncio, tudo isso a gente tem que avaliar, até porque o paciente que está ali, ele pode estar consciente, verbalizando, pode estar super tranquilo, por ele estar dentro da unidade de terapia intensiva, ele é considerado um paciente grave. Então a gente tem que ter um cuidado ao extremo com ele e temos que pensar também o que nós vamos fazer. Então, galera, esse semestre então nós vamos falar sobre a UTI e na próxima aula a gente já vai começar com os conteúdos. Mas eu vou deixar uma perguntinha para vocês já ir pesquisando aí. Eu quero saber qual a diferença entre UTI e CTI. Unidade de terapia intensiva e centro de terapia intensiva. Já pesquisa isso daí para mim. A diferença entre CTI e UTI. A gente encontra na próxima aula. Tchau, tchau!